pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcast Poderosa. Hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente. Normalmente quem comanda este microfone aqui é a Jane, mas nós trocamos de lugar hoje. Eu sou a Raquel e vou conduzir este bate-papo muito especial com a Jane. E não é por acaso que nós fizemos essa troca. Ela que teve o diagnóstico do câncer de mama e também a cura, vai contar para a gente como ela lidou com tudo isso. Foi uma trajetória de superação, de fé e de propósito. Então se preparem para conhecer um outro lado da mulher por detrás do podcast Poderosa. Alguém que viveu na pele o significado de ser forte, mesmo nos momentos mais difíceis. Essa mulher incrível que venceu o câncer de mama e, para celebrar a vida, decidiu encarar um desafio gigantesco. Correr 144 meias maratonas no ano de 2025, isso mesmo. E a gente vai conversar sobre essa história, o que ela aprendeu com tudo isso e como o movimento, o esporte e a fé podem, de fato, mudar, melhorar a nossa saúde e a nossa mentalidade. Jane, muito obrigada, amiga, por você ter me feito o convite de estar aqui mediando este bate-papo com você. E agora você fale um pouquinho, se apresente, conte um pouquinho quem é, afinal, a Jane. Raquel, gratidão imensa por você estar aqui, por você vir conduzir esse papo tão especial. É uma honra para mim ter você junto comigo. Obrigada. Conhecendo um pouquinho dessa jornada e aqui, desse outro lado também. Eu sou a Jane Hansen, pessoal. Eu sou terapeuta integrativa. Hoje eu ajudo mulheres a se libertarem de relações tóxicas para se tornarem pessoas muito mais leves, felizes e prósperas, que a gente fala prosperidade é crescer em todas as áreas da vida. E lógico que tem a questão monetária, mas principalmente o lado do autoconhecimento. Tudo começou com uma questão que eu estava treinando na minha fase, que eu já vinha de uma fase ativa, da atividade esportiva, e durante essa fase de todos esses treinamentos eu tive uma questão no ombro. E essa questão que eu tive no ombro, isso me levou a buscar alguns cuidados. E esses cuidados me pediram para que eu fizesse 30 dias de a parte de fisioterapia. Então eu fiz isso no hospital. Eu tinha que fazer 3 vezes por dia. De manhã em casa, meio do dia no hospital, na clínica, e à noite em casa também. Então isso era em meados mais ou menos de abril, maio. E aí o que aconteceu? Quando eu fui fazer, passei por vários especialistas e todos eles queriam que eu parasse de treinar. Eu já vinha nesse processo ativa nessa parte esportiva, mas eu encontrei alguém que me pediu para continuar e fazer todos esses cuidados. E nesse processo, o que aconteceu? Eles solicitaram que eu tivesse essa constância para poder fazer toda a parte da estimulação, que na verdade era uma capsulite que eu tinha no ombro, e se eu não trabalhasse com aquilo eu perderia o movimento. Como eu já estava no hospital, eu faço normalmente o meu check-up entre novembro e dezembro de todos os anos. E aí o que aconteceu? Algo me dizia: Jane, já que você está aqui 30 dias, já aproveita, faça o teu check-up. Eu acabei antecipando 5 meses o meu check-up. E nessa antecipação foi detectado, né, um nódulo que já estava no grau 4 e era do tipo raro, que me pediram para que eu já buscasse todos os exames para fazer uma cirurgia o mais breve possível. E por eu estar com essa saúde muito bem, aquilo aconteceu brevemente. Jane, e o que passou na sua cabeça quando o médico te deu o diagnóstico? O que você pensou ali na hora, né? Uau, em primeiro lugar, nós temos sempre aquela questão, principalmente por cuidar de tantas mulheres, aquela questão, cuidar de outras pessoas, mas aquilo nunca cai a ficha de que pode acontecer com você. E foi o que aconteceu comigo. De repente, eu me vi naquela situação. E se
eu fizer tal processo, o que, que vai acontecer, o que, que vai... Então, veio sim. Veio aquele momento de dor, aquele momento de choro, vivenciei todas as emoções e a partir do momento que eu vivenciei tudo aquilo, eu falei, ok, agora vamos partir para a solução. Qual é a solução? Mas eu vivi sim várias questões comigo mesma e doeu bastante. E daí, quando você teve o diagnóstico, o médico já te encaminhou para um tratamento? Como é que foi essa Sim, dinâmica, né, do diagnóstico para você fazer o tratamento, enfim? Sim, a partir do momento que eu recebi o diagnóstico, já foi passado pelo mastologista, tudo, e aí já foi necessário fazer a cirurgia o mais breve possível. Certo. E depois de tudo aquilo, aí vem dos próximos exames, que não precisou fazer nem químio, nem rádio, mas só aquele acompanhamento. Certo. No decorrer de um ano. E aí foi assim que eu fiz. Inclusive, quando você passa por um processo, uma cirurgia, normalmente você retorna, né, de praxe, você retornar para o seu mastologista depois de uma semana de cirurgia. E assim eu fiz. No 7º dia eu voltei para fazer a revisão, como que estava, tudo aquilo. E o mastologista olhou para mim e disse, olha, você pode voltar para a vida, porque a sua recuperação foi tão boa, e que você já pode voltar para a vida, menina. Você é uma pessoa de muita sorte. Eu falei, recebo e agradeço, né? E tudo isso advindo por ter uma vida já ativa nessa parte de corrida. Já não corria, lógico, como comecei a correr, mas atividade de musculação na academia, atividade daquela corridinha. Então, eu já estava num processo de uma vida ativa fisicamente. Ô, Jane, do diagnóstico à cirurgia, quanto tempo, qual foi o período que você teve aí para pensar em tudo que estava acontecendo, até a cirurgia? Demorou? Como é que foi isso? 2 semanas. 2 semanas? Foi. Nossa, que rápido. Foi. Em 2 semanas, porque quando é uma pessoa que ela tem uma vida ativa, que ela está na parte do esporte, que ela tem uma saúde ali, e a minha saúde estava tudo ok. Então, passei por todos os exames pré-cirúrgico, cardiologia, entre outros exames necessários que se requer antes da cirurgia. Estava tudo ok. Então, não tinha questão de diabetes, não tinha questão de pressão, não tinha questão cardiológica, não tinha nada. Estava tudo certo. A única coisa que eu precisei esperar mais uma semana, porque eu poderia ter feito em uma, é que tinha a questão burocrática do plano de saúde. E a outra questão é que, como foi em meados de julho, ali agosto, tem a questão das férias. E muitas mulheres utilizam as férias, porque têm filhos, para fazer procedimentos estéticos e estava completamente lotado a parte ambulatorial, de parte dos cirúrgico, dos centros cirúrgicos, né? Então, eu acabei esperando aí uma semana por conta dessa agenda, mas não por conta da questão dos meus exames, que já estava tudo ok. E uma semana já estava tudo pronto. E depois da cirurgia, você ficou com acompanhamento para cuidar do tratamento mesmo, né? Sim. Durante quanto tempo depois da cirurgia? 1 ano. 1 ano. Que aí eu fiz aqueles exames de rotina, 3 meses, depois 6 meses, até completar 1 ano. 1 ano. E hoje isso faz quanto tempo? Isso foi em 2024. 2024. De 2023 para 2024. E até hoje você faz algum acompanhamento? Sim. Você faz os exames preventivos? Sim. Mamografia? Sempre. Fale um pouquinho como é que é hoje, como ficou a sua rotina? Sim. Principalmente nessa parte dos exames. Sim. No primeiro ano eu precisei fazer ele em uma periodicidade bem mais curta, né? Em 3 meses, 6 meses, depois 1 ano. E aí, depois disso, já me liberou para fazer anualmente, o check-up anualmente. Então, eu faço anualmente. Normal hoje? Tudo normal. Normal. Tudo tranquilo. Ô, Jane, e uma curiosidade minha. Quando que você começou a sentir que você estava sendo curada? Uau. Porque você é uma mulher muito espirituosa. Sim. E você acha
Até porque isso é importante também para outras mulheres que estejam assistindo e que estão passando por algum problema semelhante. Você acha que também a sua mentalidade, a forma como você lidou ali com o problema, desde quando você soube até ir fazer a cirurgia e depois fazer o tratamento, porque a mulher fica com aquele medo, Sim. Será que vai voltar? Sim. Né? Será que eu vou, né? Então, como que foi para você? Como você lidou com tudo isso? Você acha que a sua mentalidade de você estar bem consigo mesma, ali forte, firme, te ajudou Sim. a superar uma fase tão complicada quanto essa? Sim. O que me ajudou bastante, nesse período de 1 ano após a cirurgia, foi que eu comecei a fazer, já trabalho com essas questões de práticas integrativas, eu passei a meditar mais, já trabalhando toda aquela parte da mentalidade, como se eu realmente já tivesse curado, aquilo já tinha sido resolvido. Então, trabalhando aquela certeza, mesmo que lá no fundo ainda existia um resquício de dúvida, mas eu continuei. E para fortalecer isso ainda mais, todos os dias eu comecei a escrever uma afirmação positiva a respeito disso. Então, todos os dias eu escrevia uma afirmação. Por exemplo, eu me sinto completamente saudável, eu sou uma pessoa naturalmente saudável, o meu corpo, as minhas células estão completamente restaurados. Então, por mais que eu me permitisse sim viver a dor, que não é, quando a gente fala, não é esconder a dor ela existe. Mas o que eu vou fazer com aquela dor para que ela não me paralise? Então, eu fui trabalhando isso e acabou se tornando todas essas afirmações, um livro. Um livro que nós vamos falar. Né? Porque já tem uma outra pergunta, que acho que toda mulher pensa. Eu estou aqui, você contando tudo isso, e eu fiquei aqui pensando. Até porque também sou da área da saúde, então... Você acha que o câncer, quando você descobriu que você estava com câncer, tudo que você viveu até ali, você acha que ele pode ter origem, não digo, né, totalmente uma origem emocional, mas Sim. Você acha que a nossa parte emocional pode ser capaz de produzir um câncer no nosso corpo, Jane? Total. Estilo de vida, parte psicológica também da mulher, acho que né, hoje ela assume tantos papéis, tem tantas responsabilidades, é uma vida totalmente diferente. Sim. Né? Sim. Uma sobrecarga, estresse. Você acha que isso pode contribuir para que a mulher, né, ou o homem, mas hoje já que o assunto é mulher, a mulher possa desenvolver um câncer? Sim, totalmente. Inclusive, eu como terapeuta, muitas pessoas questionam, mas você como terapeuta, você teve esse problema? Sim, pode acontecer com a gente, porque não é que nós conhecemos o nosso lado emocional que a gente não vá adoecer ou não vá acontecer, porque nós somos seres humanos e nós falhamos também. E tudo isso adivinha, né? Adveio de algo que aconteceu comigo lá atrás, no passado. E a partir do momento que foi detectado aquilo, eu já me permiti ainda mais ser cuidada. Porque muitas vezes, quando nós somos terapeutas, nós atuamos nessa área da saúde, às vezes nós caímos naquela armadilha, cuidar do outro e muitas vezes esquecer de nós. E eu tinha uma questão emocional que, para mim, o processo de perdão já tinha acontecido, mas ele não aconteceu 100%. E aquilo ficou incubado. E existe um período, não é aqui para a gente estar falando desse momento, como que isso pode acontecer totalmente, mas tem um período que aquilo fica incubado. Em algum momento a nossa imunidade cai, a gente entra em fragilidade e aquilo vai se sobressair. Então, o que aconteceu comigo foi justamente algo que lá atrás eu achava que já estava resolvido. E, na verdade, não estava totalmente resolvido. Só que, já por ter essa consciência, não é que não vai acontecer com a gente, mas por ter essa consciência, trazer para o momento presente, uau, o que se requer de mim para que eu possa ter ainda mais consciência sobre tudo aquilo que eu já vivi
e que é necessário eu passar uma régua, passar uma borracha, tomar consciência daquilo que a gente não consegue mudar aquilo que passou, mas a gente consegue fazer do hoje um presente completamente diferente através de uma nova escolha e criar um futuro diferente. O passado foi para um aprendizado, né? Então tudo isso é o que ajuda. E sim, hoje a questão da ciência, ela já se comprova, apenas 1% é genética. 5% é questão ali da maneira ambiente estilo e de vida. E o estilo de vida. O restante é tudo comportamental. Então, assim, a epigenética está aí para ajudar a gente. Verdade. E se isso acontecer, nós vamos conseguir mudar isso na velocidade da luz, eu digo, porque a minha recuperação foi assim na velocidade da luz, não foi aquele processo assim, uau, ela adoeceu, por isso que ela está correndo, não, o que aconteceu lá atrás e que eu já tive o diagnóstico, você já está, passou um ano, você já está livre, completamente, aí sim, eu fui, como é que eu posso ser ainda mais grata por tudo isso? Para ser um instrumento de inspiração para outras mulheres, para outras pessoas que, sim, quando você escolhe fazer algo e você olhar para dentro de si, não é o faz de conta, mas é o olhar, que olhar para a nossa vulnerabilidade é o nosso maior poder que tem. É que nós precisamos de ajuda. Quem cuida também precisa ser cuidado. Tirar as muralhas e o quanto que isso muda a nossa vida. Quanto que isso transforma. Né? Jane, eu tenho algumas perguntas. Eu até anotei para não esquecer, hein? Tá ótimo. Acho importante, porque é uma maneira que você tem de ajudar outras mulheres. Já que você passou por um processo tão delicado quanto esse, e de uma maneira tão fluida, né? Você conseguiu ter uma mentalidade tranquila para encarar isso, né? E antes de eu te fazer essa pergunta aqui, eu tenho ainda uma, tem outra. Você acha que como foi, né? Na verdade, como foi para você ter o apoio? Porque eu acho isso muito importante no momento que a mulher tem um diagnóstico de algo tão delicado quanto um câncer, o apoio da família, né? O apoio também de onde ela trabalha, da parte profissional, enfim, né? Porque como ela tem aí tantas, a mulher tem tantas vertentes para dar conta, né? Como que foi isso para você? Você teve apoio? Foi importante para você? Fale sobre isso, porque eu acredito que não só apoio familiar, apoio profissional, mas também apoio financeiro. Tem mulheres que não têm acesso, né, a tratamentos, enfim, né? Hoje o SUS garante aí os exames preventivos, o tratamento, mas ainda assim muitas não sabem que podem encontrar na saúde pública, os exames, o tratamento. Inclusive, recentemente eu fiz até uma live com a doutora Érica, que ela falou sobre isso, né? Como que é importante, né, Jane, a mulher ter essa questão de se informar sobre isso, porque nenhuma de nós está livre de acontecer isso. É importante que a gente tenha sempre o conhecimento, se informar sobre como se cuidar. Enfim, você teve esse apoio? Sim, eu tive todo o apoio da família, do meu esposo, companheiro, como também da minha família. Parte da minha família mora fora do Brasil, mas parte mora também no Paraná. Inclusive, um dia após a minha cirurgia, veio a minha irmã, a minha sobrinha, elas ficaram comigo. Ai, que ótimo. E em relação à questão dos exames, então, esse apoio familiar contribuiu demais e tive amizades assim incríveis também, que foi aquele acolhimento, terapeutas profissionais da área também. Jane, nós estamos aqui para a gente se ajudar. Isso contribuiu demais, inclusive nesse decorrer todo, eu tenho pessoas que continuam me ajudando, porque esse ano eu estou vivendo o processo, eu estou recebendo ajuda, eu me permiti ser vulnerável. Inclusive, acho que você já presenciou em algum momento lá ocorrendo, emocionada, coisas aconteceram e de chorar, literalmente, porque eu me permiti vivenciar tudo isso, sabe? E eu continuo sendo cuidada, né? Então, isso faz toda a diferença. Em relação à questão
de exames, dos protocolos, de todo o procedimento que eu fiz. Eu fiz, né, pela questão do meu plano de saúde, mas sim, eu cheguei a me informar diante de qualquer coisa que, se viesse algo acontecer e eu precisasse de um meio público e aquilo ter dificuldade, nós mulheres, todos nós temos o direito ao acesso à saúde. E caso qualquer mulher que dependa da saúde pública ou algo que aconteça que é travado, que tenha uma morosidade, nós temos a Defensoria Pública, que ela é um departamento que é justamente ali para nos dar todo esse apoio. Lá tem advogados, lá tem profissionais para dar. Eu não precisei desse tipo, porque eu acabei utilizando tudo pelo meu plano, mas eu confesso para você que eu cheguei a pesquisar, caso, né, houvesse a necessidade de fazer algo para ter aquilo com maior agilidade possível. Né? E esse é um direito nosso. Então, não importa, né, eu tenho essa questão privilegiada, mas toda mulher que tiver em alguma situação dessa necessidade, a Defensoria Pública é o órgão que vai agilizar tudo. E tem profissionais, advogados que ficam à nossa disposição para cobrar da área pública, mesmo sendo advogados da União, para realmente agilizar todo esse processo. É um direito nosso. Certamente, minha amiga. Agora, Jane, antes de eu entrar para a parte do esporte, eu quero saber como que você... Olha, esse aqui é meu, viu, gente? Se vocês quiserem um exemplar, depois vocês vão falar com a Jane. Como foi escrever esse livro, Jane? Como ele surgiu? Não, na verdade, primeiro, como surgiu a ideia de você escrever um livro e como ele foi escrito durante o seu período de tratamento, enfim. Conta pra gente como é que surgiu Códigos de Luz e Vibração Elevada, gente. Muito isso aqui é meu. Então, o nosso cérebro, ele foi feito para nos manter vivos e poupar nossa energia. E por ter essa consciência, esse conhecimento, e por eu estar vivendo aquele processo de dor, eu busquei algo para alimentar essa questão da minha mentalidade para o lado positivo. Então, eu trabalhei todo esse processo que a gente fala da neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele é totalmente elástico. E para eu não reviver as dores, o que eu poderia fazer para criar novas conexões neurais, para me ajudar dentro desse processo da mentalidade mais positiva? Por quê? 95% do nosso tempo nós estamos vivendo as nossas emoções. 5% apenas é ali o lado racional. E como eu queria criar uma nova mentalidade para que aquilo me fortalecesse, eu escolhi criar essas afirmações, utilizando ali o meu caderno escrito, porque aquilo trabalha com todos os nossos sentidos e por muitas vezes eu chorei muito escrevendo. Eu sou naturalmente saudável. No meio daquela escrita eu chorava, mas eu não estou naturalmente saudável. Então vinha aquilo e eu continuei. Porque vai existir os percalços, vai existir os desafios, mas como é que eu faço em relação a isso? E em muitos momentos ali eu escrevia e às vezes eu chorava de emoção. Uau, é isso que eu estou sentindo. Então todos os dias eu retroalimentei as informações daquilo que eu desejava construir, que a gente chama isso de ensaio mental. Já se projetar como curada, já se projetar totalmente livre daquelas células que já não me pertencia e que foi o que me ajudou imensamente também nesse fortalecimento. Por que isso lindo, Jane, parabéns. Gratidão. Por isso que a partir do momento que eu comecei aquele ano, foi o dia que eu disse o que eu posso fazer para que isso se torne mais leve e que eu crie novas memórias e não viva o processo do passado. Exato, você deu um significado diferente para uma fase tão difícil para a mulher, porque mexe com autoestima, mexe com toda a estrutura da vida da mulher, psicológico, principalmente a parte emocional, e você realmente lindo. Eu fico emocionada porque
eu trabalho com mulheres também e eu sei como essas coisas mexem conosco. Sim. É uma descoberta de algo, de uma doença tão complicada quanto o câncer e você conseguir colocar tudo de bom que você construiu isso num livro. Gente, que trabalho incrível. Parabéns, Jane. Você realmente Gratidão. é incrível, uma mulher que eu admiro demais. E agora nós vamos para o esporte. Me diga, como é que ele entrou na sua vida depois do diagnóstico? De onde veio a ideia, gente? Essa mulher resolveu correr 144 meias maratonas no ano. Vocês têm noção disso? É uma loucura. É dia sim, dia não, estou vendo Jane correndo. Me diga, minha amiga, como isso? De onde surgiu essa ideia? Como que você trouxe isso para sua vida em 2025? Conte pra gente. Sim, amiga, no meio de todo esse processo, escrevendo meu livro, né, completou um ano que eu estava realmente completamente livre de fazer aquele check-up a cada 3 meses. Já era para fazer normalmente retomar um ano. Aí veio a questão da minha irmã. Ela foi diagnosticada com câncer também, de útero, precisou tirar tudo, precisou fazer um procedimento mais complexo. E aí eu só potencializei ainda mais as minhas, né, nas minhas orações, nas minhas meditações, como é que eu poderia ser ainda mais grata, não só pelo meu processo, mas como para o processo da minha irmã também, para a gente ser ainda mais grato, para que ela também pudesse passar por aquele desafio e passar bem. E o que aconteceu? Ela também passou pelo processo dela, ela também não precisou fazer químio, ela não precisou fazer rádio, ela não precisou fazer nada disso. E nas minhas orações, então cuidado com o que a gente pede, nas minhas orações, como é que eu posso ser ainda mais grata pela minha vida, pela vida da minha irmã, pela vida de todas as pessoas que passou por algum desafio e que conseguiram esse processo de superação. E por eu já estar correndo, aí veio, corra. Eu falei, ok, mas eu já corro. Corra aquilo que você nunca correu. E aí eu tomei aquela decisão, ok, eu vou correr o que eu nunca corri. O que eu nunca corri? Eu estava naquela fase de 5, 8, 10 quilômetros 3 vezes por semana. Nunca tinha passado disso ainda. Eu tomei a decisão de correr meia maratona em cada dia que eu ia para minha corrida. Então, foi assim, então você vai correr o que você nunca correu. Ok, farei isso. Eu vou correr todos os dias, meia maratona, um dia sim, um dia não, os dias que eu vou para assessoria. Para o seu treino. Mas mas você viu isso em algum lugar? Veio para você, eu vou correr 140. É meia maratona pra caramba, amiga. Sim, Meu Deus, amiga. 3 vezes por semana você tá lá correndo 21 quilômetros. Gente, tem que ter força, viu? Porque uma meia maratona já cansa bastante. O que aconteceu? Eu sempre digo, quando nós tomamos decisões, a gente começa a se conectar com pessoas, com ambientes, com treinamentos que acaba contribuindo dentro desse processo da decisão. Como isso, né, nas minhas meditações, eu tomei essa decisão de estar fazendo isso, eu participava de uma mentoria. Ah, certo. E assim, e nessa mentoria eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que ele fez uma maratona por dia durante um ano. Ufa. Chamado Hugo Farias. Né? As pessoas devem conhecer. Ele fez isso por um ano. Então, aquela minha decisão, eu falei, ok. Gente, eu não estou tão louca assim que tem alguém que já fez algo muito pior do que eu. Essa pessoa que vai me orientar, que vai dar sugestões, o que funcionou, o que aprendeu com tudo isso. E aí eu tive a oportunidade nessa mentoria que eu faço de me conectar com ele e marcamos uma reunião. Foi a primeira pessoa que me disse, Jane, vai e faça. Lógico, sempre cuidando do ponto de vista físico,
né, emocional, ponto de vista médico, tudo. Ele me passou todos os mínimos detalhes e assim eu fiz. E aí você tem uma assessoria também de corrida Sim. que te ajudou aí a você correr assim, tipo, minha amiga é maratona. Eu fico incrédula com essa mulher Sim, a partir do momento que, que né, está te ajudando aí a te direcionar nessa jornada, nessa né? jornada. A partir do momento que eu me reuni com Aham. o Hugo e disse o porquê que eu estava realmente tomando aquela decisão, ele falou, Jane, o mais importante, você tem um porquê. É. E faça. Vá cuidar com autorresponsabilidade todos esses detalhes. Você tem alguém que vai te acompanhar, alguma assessoria? Eu disse, eu tenho. Então, leva para eles, vai conversar. A assessoria que eu faço não é isso que eles ensinam, não é isso que eles pregam. Muito pelo contrário, eles ficaram assustados com a minha decisão. Mas eles disseram... É um número alto, né? Isso, exatamente. E eu disse, não, eu sou completamente responsável por essa decisão e eu farei de tudo para realmente finalizar todo esse processo, zero lesão, sem nenhum tipo de problema. E, inclusive, isso faz parte do ensaio mental que eu profetizei, que, inclusive, dentro do processo da neurociência, é isso. Quando você coloca algo, escreve algo, profetização autorrealizável, dentro da psicologia e da neurociência. E assim aconteceu, que se você ver no livro, vai ter aquela parte que eu coloquei. Agradecendo por ter realizado 144 meias maratonas com zero lesão. Até hoje... E até você já correu quantas, Jane? 136 meias maratonas até a data de hoje. Por que 144? Tem algum significado esse número? Foi porque esse dia é os dias que eu faço assessoria. Então, eu multipliquei. Ok, eu quero fazer durante um ano... 3 vezes na semana, 3 vezes 4, que é um mês, vai dar 12 meias maratonas por mês, vezes um ano, 12 vezes 12 vai dar 144. Então, por isso que acabou fechando esse número. Ô, Jane, o que você espera inspirar nas pessoas com esse desafio? Uau, eu espero inspirar as pessoas que, sim, agradecer e se mover, a vida vai sempre fortalecer. Não é que não vá acontecer desafios na nossa vida, mas quando nós estamos em movimento e nessa prática do cuidado da saúde mental com a saúde física, o nosso corpo, ele se cura na velocidade da luz. Então, o nosso corpo, ele foi feito, nós temos o esporte, que foi o que eu escolhi dentro da corrida para potencializar. Ela tem muitos hormônios do bem-estar. Unido à gratidão, que a verdadeira gratidão, ela dispara o hormônio chamado oxitocina, que é o hormônio de uma mulher grávida em altas quantidades. Já trabalhando todo esse processo de gratidão. A verdadeira gratidão é agradecer pelas coisas boas e pelos desafios também. Mas quando a gente faz isso de maneira genuína, a gente está jorrando altas descargas de todos esses hormônios do bem-estar. E quando une a corrida, que é um dos esportes mais democráticos que tem, que é uma maneira que eu vi de inspirar outras pessoas, porque toda pessoa ela tem um tênis, toda pessoa ela vai ter ali uma roupa de esporte para ela colocar algo e ela sair caminhar ou ela sair correr, mas incentivar justamente para ela manter a vida ativa, porque nós somos seres que nós fomos feitos para se mover, para se movimentar. Reflexo disso é quando você tem a oportunidade de ir numa UTI, fazer uma visita, existe um relógio lá e quando tem as pessoas que elas estão acamadas lá, naquele processo de acompanhamento intensivo, de X a X minutos, meia hora ou 20 minutos, depende do caso, precisa vir alguém e tá movendo essa pessoa. Justamente por quê? Porque nós somos seres que nós viemos a essa vida para a gente se mover, para a gente se movimentar. Então, quando a gente trabalha isso, o nosso corpo está sempre se renovando, ele está sempre trabalhando isso. E a corrida, ela só proporciona tudo isso. Ô, Jane, e o seu desafio está chegando no final. Quando Sim. que vai ser essa 144
maratona. Uau! Quando finaliza? Nossa, você acredita? Já tem data, local, porque o pessoal que quiser acompanhar, correr com você, Sim. como é que vai ser? Conte aí, faça o convite para o pessoal participar também. Uau! Então, já tem data, Raquel. Aham. Amiga, vai ser no dia 7 de dezembro, num domingo, onde a gente mora aqui em Alphaville, nós temos uma via aqui chamada Via PAC, Certo. né? Nós vamos sair ali da Sense, que tem um poço de gasolina ali, e uma loja de bike, coisas de corrida, um café. Por quê? Porque ali tem toda uma estrutura, banheiros e tudo mais, para a gente sair dali. Então, todos estão convidados para colocar uma camisetinha branca, porque lá nós estamos para celebrar a vida. Então, as pessoas vão para a gente fazer essa reunião, essa celebração, porque sim, em um ano a gente tem muita coisa para agradecer. Então, gente, vai ser no dia 7, entre 6h30 a 6h45, a gente já vai estar ali reunidos para fazer um aquecimento da manhã. Cedinho, tá. É num domingo, a Via PAC é fechado para a gente correr lá ou caminhar em segurança, então é muito bom. Colocar uma camisetinha branca, né? Uma camiseta branca e lá se encontrar com a gente na Sense, na Via PAC, e a gente celebrar esse momento tão gostoso, porque vai unir as pessoas, é a união, é a celebração, é a unidade, e principalmente para eu agradecer todas essas pessoas também, que também tiveram junto comigo, né, Raquelzinha? Inclusive você, eu tive a oportunidade de conhecer a Raquel Foi. nesse movimento. Então, todas essas pessoas, porque todos eu tenho gravado, todas as memórias. A número 100 com ela inteirinha, gente. É verdade. Ela fez comigo, gente. Então, eu tenho tanta coisa para agradecer. Eu não sei se eu vou correr a última todinha também. Mas estarei lá, claro, para prestigiar você, Jane, com o final desse desafio tão grandioso. Sim. E tão importante para você, que é o final realmente ali. Sim. Que você vai chegar, eu acho que para você vai ser... Ufa! Uau! Missão cumprida. Missão cumprida, exatamente. De realmente ter uma iniciativa e uma acabativa, né? Exato. Por que eu comecei e o que se requer realmente para finalizar. Então, a gratidão é imensa. E daí, você vai deixar também no seu Insta informações, né, para o pessoal saber, local, porque, né, Isso. muito antes, assim, a gente acaba esquecendo, eu mesma esqueço, local, horário, como, né, a pessoa ir com a camisetinha branca para representar aí a simbologia do que é essa última corrida para você. Isso. E, enfim, depois tomar um café, curtir e celebrar, né, Jane? Exatamente. A partir de segunda-feira, eu já vou começar todos os dias fazer as divulgações nas minhas redes sociais, Jane Hansen Oficial. Isso. E para dizer os detalhes, para dizer todo o horário certinho, para estar aí relembrando todos os dias, reforçando esse convite, convidando pessoas, né? Principalmente tem muitas pessoas de plataformas de corrida, plataformas de esporte que estão vindo para mim. Como que a gente pode fazer? Por quê? Aquelas pessoas que não estiverem aqui na Via PAC para correr com a gente, eu estou incentivando elas a correrem onde elas estão, para marcar a gente, porque para a gente estar nessa unidade, cada um no seu lugar, vai ter gente que vai estar viajando, legal, que já vieram falar para mim, Jane, mas eu vou estar viajando, eu vou estar de férias. Eu falei, não tem problema, onde você estiver, se você não puder correr ou caminhar, coloca a camisetinha, sai, mas para a gente estar nessa unidade, nessa vibração. Compartilhando algo importante para você, que foi importante para você, que acaba todo mundo que te acompanhou aí o ano inteiro, eu, por exemplo, né? Para mim vai ser uma honra estar lá com você, né? E ver você finalizando algo tão importante para você. Então, além dessa questão do esporte ser importante, tem essa questão também da gente ver os nossos amigos felizes. Isso, né? Finalizando projetos importantes, e a gente está lá, celebrar. Não é, Jane? Isso também faz bem pra gente pra caramba, né? Sim, eu sempre digo, né? O universo, ele é riquíssimo. Na verdade, nós vemos de uma mesma fonte.
de um Criador. E quando a gente faz algo pela vida do outro, na verdade, eu estou fazendo para mim mesmo. Exatamente. Porque quando a gente está nessa unidade, a gente está proporcionando algo para o outro. Então, quando a gente tem essa consciência, é por isso que eu sempre digo, tudo aquilo que você vai fazer pelo outro, você está fazendo por você. E quem é que não tem algo para agradecer no decorrer de um ano, não é verdade, Raquelzinha? Com certeza. Então tem muita coisa. Então tudo isso só vai enriquecer ainda mais e que isso fique assim como uma inspiração para outras pessoas. Não importa o que esteja acontecendo, mas fazer algo pela vida já agradecendo, que eu falo, agradecer é o gesto mais lindo de deixar a graça descer. É a gente se permitir vivenciar o processo, seja ele bom, seja ele um aprendizado. E quando a gente tem essa consciência, tudo passa a fluir de uma maneira muito mais leve, muito mais genuína. E a gente só vai alimentando ainda mais esse movimento. Eu sempre digo, gente, agradecer e se mover. A vida sempre vai te recompensar, a vida sempre vai te fortalecer. Então, isso é muito legal, muito interessante. O caminho vai trazendo as coisas que a gente precisa aprender, as pessoas que a gente precisa conhecer. Eu acredito muito nisso, amiga. É isso. Muito, por isso que eu te admiro tanto, por tudo que você viveu e como você ressignificou tudo isso. Parabéns, você é uma mulher realmente incrível. Bom, mas antes de terminar aqui, esse bate-papo tá tão legal. Que mensagem você deixaria para as mulheres hoje em relação ao câncer de mama, né? Porque alguma mulher, né? Ou algumas mulheres podem estar passando por algo semelhante ao que você passou. Qual é a mensagem que você deixa para elas? Manda, amiga. Mulher, o que eu quero dizer para vocês é jamais ignore fazer o check-up de vocês mensalmente. E se vocês sentirem, tocar o coração de vocês, porque sim, nós temos toda a nossa parte mental e a nossa parte do coração, que é o que nos conecta com a nossa intuição. Se vocês sentirem que tem algo que vocês desejam antecipar o check-up de vocês, não perca tempo, vai e antecipe. Você vê, eu recebi um presente, eu digo, os presentes esperados e inesperados. E eu não medi esforço para eu poder realmente ir lá e seguir a minha intuição. E antecipei 5 meses o meu check-up. Então, não deixe de cuidar da pessoa mais importante da vida de vocês. Muitas vezes vocês podem até dizer, nossa, mas Jane, minha vida é tão corrida, não tenho tempo. Se você não parar para você cuidar da sua saúde, em algum momento você vai precisar parar para cuidar da doença. E quando você tem isso em mente, você faz todo esse acompanhamento e você cuida de você dentro dos pilares corpo, mente e espírito. E também buscar pessoas, buscar ambientes para vocês cuidarem dessa parte física, da parte emocional, da parte espiritual. Isso vai contribuir demais. Mas não ignore os sinais, não ignore as situações, porque você vai ser recompensado por tudo isso que você escolher fazer. Sim, as escolhas criam, novas escolhas criam ainda mais e abre muitas possibilidades na sua vida. Não importa o que você esteja vivendo. E se você recebeu algum diagnóstico que te paralisou, que te deixou você numa situação desafiadora, não desista de você. Busque apoio, busque ambiente, busque pessoas que vai contribuir no processo de vocês para que vocês criem essas novas memórias. Porque, gente, a fé, ela move montanhas. Só que a fé sem obra, ela é morta. Então, quando você coloca a fé, mas você age dentro desse caminho, aquilo se torna muito mais leve. É um processo que ele, por si só, ele se torna curativo. Então, não desista de você. Busque ajuda. Busque pessoas para contribuir. Olha, Raquelzinha, uma inspiração de pessoa que está inativa, cuidado da alimentação, cuidado de muitas coisas, do esporte. O meu canal também. Então, busque pessoas que não só falem bonito, mas a pessoa que viva aquilo que ela de fato, né, prega. Verdade. Seja congruente, busque pessoas que de fato estão fazendo isso. Tem muitas pessoas para contribuir. E hoje o que não falta é informação. Exato. Não é, Jane? É isso.
Jane, antes da gente terminar, fale para o pessoal, quem quiser o seu livro, como é que faz. Ai, que maravilha, Ai, gente. Tô feliz com Esse meu livro que ele, assim, eu falo que é o meu mimo, é o primeiro livro meu e o meu bebê, meu mimo ali que me ajudou demais. Eu sempre digo, ele foi literalmente canalizado. O que a gente fala canalizado? Foi colocado toda a minha energia de cura dentro desse livro, dentro desse processo. Ele acompanhou, me acompanhou. Ele foi tomando forma, sabe? Ele passou por uma gestação. Então, ele é muito importante. E para vocês adquirirem ele está tanto na Amazon, como vocês podem entrar também nas minhas redes sociais, Jane Hansen Oficial. No link da minha bio vai ter lá códigos de luz, e quem tem o Kindle, você pode ler ele gratuitamente, ou se você gosta de rabiscar, fazer as anotações ali, reviver aquilo, sair do mundo das redes sociais para você ler o livro, estar você com os códigos de luz, vocês podem adquirir a versão física de vocês também. É isso aí, minha amiga. Bom, gente, chegou ao fim esse episódio tão especial do podcast Poderosa. Muito obrigados a todos que acompanharam. Tudo bem que tá um outubro rosa quase Natal, mas saiu. E tá tudo bem, Isso né? que é importante, que a mensagem seja enviada. Jane, obrigada, minha amiga, por você compartilhar com todo o seu coração a sua história conosco e nos inspirar. E que essa conversa possa inspirar as mulheres a se cuidarem, a valorizar os exames preventivos e também o autocuidado. Se você gostou desse conteúdo, envie, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem, gente. Até a próxima, Jane. Raquelzinha, obrigada, amiga. Foi uma honra. Eu tô emocionada porque foi muito legal hoje. Acho que foi melhor que a primeira gravação. Amiga, Salve, nossa, gratidão imensa, amiga. Gratidão imensa. Quantos minutos nós fizemos? Foi 48. Amiga, legal. olha isso, amiga. Dá até pra que fazer bacana. umas fotos. Dá sim. Amiga, tudo acontece por uma boa causa. Gente,